Seja bem-vindo, bem-vinda. Se você está vendo esse vídeo é porque em algum momento você teve interesse em aprender a investir melhor o seu dinheiro em 2021. E nada melhor para que a gente aprenda a como investir do que identificar o motivo pelo qual a gente não sabe lidar com o dinheiro e também investir o nosso dinheiro. E isso começa lá atrás. Os nossos avós, eles não tiveram educação financeira. Há pouco tempo, a gente acreditava que investir era só para quem tinha muito dinheiro. Isso não é verdade. E como seus avós não tiveram uma educação financeira, por consequência, os seus pais também não tiveram uma educação financeira e eles também viveram um período bastante diferente. Então, o que eles aprenderam durante a juventude deles não se aplica mais na realidade atual. Houve um período bastante inflacionário, onde a gente precisava comprar os nossos alimentos a partir do momento que a gente recebia o nosso salário, porque no final do dia, no outro dia, os alimentos estariam mais caros. Então, havia uma realidade muito diferente, a cultura do momento era totalmente diversa da realidade que nós temos hoje. E com isso, como seus pais não tiveram uma educação financeira e também não tiveram informações de como investir o dinheiro, você também não teve nenhum tipo de informação a respeito disso durante a sua formação como pessoa. A gente lá no ensino médio, ensino fundamental, a gente passou décadas da nossa vida aprendendo a como resolver uma fórmula de Bhaskara, resolver uma equação de segundo grau, identificar o que é um lençol freático, saber que as mitocôndrias estão relacionadas ao processo de respiração celular e todos esses fatores que a gente não aplica na nossa vida financeira. E quando a gente passa do ensino médio, ensino fundamental, a gente vai, enfim, para a faculdade, o momento pelo qual a gente vai aprender uma profissão de fato. Então lá a gente aprende como a gente vai advogar, como a gente vai interpretar as leis para defender os nossos clientes, a gente vai aprender a medicina para poder salvar vidas, a gente vai estudar engenharia para poder construir prédios, mas em nenhum momento a gente aprende sobre o principal, que é a ponta final do nosso trabalho, que é o dinheiro. E qual o resultado disso? A gente acaba caindo na corrida dos ratos. Para quem não sabe, é aquela roda em que você sempre fica correndo atrás da máquina. A gente acaba adquirindo um imóvel muito antes do período que a gente deveria ter comprado, então a gente lá com 18, 19 anos, a gente acaba comprando um imóvel, sendo que aquele nem é o imóvel que a gente vai morar pelo restante da nossa vida, então a gente já adquire uma dívida bastante grande quando a gente ainda não tem uma remuneração, não tem uma família formada ainda, então a gente compra um carro que não está dentro do nosso orçamento e a gente acaba pagando muitos juros, então no começo da nossa vida a gente fica refém do nosso emprego atual para poder tocar a nossa vida, então a gente fica naquela corrida incessante atrás do dinheiro para poder pagar aquelas dívidas que a gente já adquiriu. Então a gente sempre fica nessa corrida onde para a gente adquirir alguma coisa a gente precisa se endividar e nunca comprar à vista de fato com o dinheiro que a gente tem em mãos. E isso não deveria ser o normal. O normal deveria ser as pessoas conseguirem se organizar financeiramente para conseguir adquirir esses bens de forma tranquila e paulatina. O meu objetivo com essas aulas é que você perceba que a vida vai muito além dessa vida no automático. Eu quero que você consiga se organizar financeiramente para você poder adquirir um bem com tranquilidade, poder investir o seu dinheiro para ter uma renda passiva em que você possa arcar com todos os seus custos com tranquilidade e não ficar dependendo sempre do seu emprego para poder pagar alguma conta. Eu quero que você consiga colocar o seu dinheiro para trabalhar para você e não você ficar trabalhando pelo dinheiro. Muito pelo contrário, o dinheiro que deve trabalhar para a gente. E para isso eu preciso que você se comprometa aqui nesse 2021 que você vai aprender a se organizar financeiramente para poder traçar planos de médio, longo prazo, fazer uma organização do seu orçamento de forma anual e não de cabeça, estimando quanto que você vai gastar, quando deixou de gastar, aprender a investir em renda fixa, em renda variável, em ativos no exterior, entender o que você está fazendo, porque não adianta nada a gente ficar pegando dicas por aí para fazer uma aplicação financeira e a gente acaba fazendo besteira com isso, acaba perdendo dinheiro, e aí a gente acaba falando que bolsa de valores é cassino, que bolsa de valores não presta, que só perde dinheiro, é muito volátil. A gente precisa ser o autor das nossas escolhas, a gente não pode delegar nunca a nossa decisão para outra pessoa. É por isso que a gente precisa fundamentar as nossas decisões com base nos estudos que nós fazemos. A gente não pode ver um vídeo ou ver alguma dica e seguir aquela dica cegamente. A gente deve conseguir fundamentar o que a gente está fazendo. Então aqui vai a primeira dica que eu tenho para te dar. Se alguém te oferecer alguma rentabilidade que é totalmente garantida,
principalmente se for 1% ao dia, 1% ao mês, que seja, não existe nada sem risco no mercado financeiro. Então, se alguém te falar que não tem risco nenhum sobre qualquer coisa, bota um pé para trás, bota o pé para o outro e vai embora, porque isso aí é furada. Esse é o primeiro conselho que eu tenho para te dar aqui. Não existe almoço grátis. E o outro ponto que eu quero trazer para você aqui nessa aula é sobre os ativos, o que são ativos, né? E aqui eu não quero tratar sobre isso de forma contábil, porque aqui a gente vai falar de forma bastante simplificada. Ativo é tudo aquilo que vai entrar no nosso patrimônio e vai acrescentar no nosso patrimônio. Porém, existem ativos que acabam por tirar dinheiro da gente e ativos que acabam acrescentando. Então, um ativo, muitas vezes, ele é encarado sempre de forma benéfica, mas algumas vezes ele pode ser algo que está sugando a nossa rentabilidade, o nosso dinheiro. Então, a gente precisa saber identificar quando um ativo que a gente tem, ele é benéfico e quando ele é maléfico. Então eu vou deixar aqui alguns questionamentos que eu quero que vocês debatam sobre isso e cheguem a uma conclusão de quando um ativo é benéfico e quando um ativo é maléfico. Então, se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de mandar para alguém que precisa receber essa mensagem também. E também eu preciso que você faça um favorzão. Vai lá no meu Instagram e curte a foto dessa aula aqui que você acabou de ver aqui no WhatsApp. E também, se você gostou realmente aqui, manda para um amigo o link desse grupo do WhatsApp para ele fazer parte aqui dessa comunidade, tá certo? Então eu te vejo na próxima aula.